noite de surpresa boa, mas de falhas cruciais, o Corinthians volta para São Paulo com uma derrota na bagagem no Campeonato Brasileiro. Salve corintiano, salve corintiana! E aí, anti-Corinthians, belezeira? Pessoal, meu muito obrigado a você que é inscrito no canal. Mais uma vez eu quero te agradecer. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Basta um clique aqui no botãozinho inscrever-se. Acione o sininho para que você possa receber os vídeos todas as vezes que eu estiver colocando no canal. Por favor, não deixem de dar o like. O like é importante para que o YouTube possa estar recomendando para outros corintianos e, claro, aquele anti-Corinthians que adora saber notícia do Coringão. Em noite de uma escalação surpreendente do Antônio Oliveira, mas com duas falhas cruciais do Cássio e também falhas dos ataques como de Romero, Yuri Alberto e também Pedro Raul, o Corinthians amarga mais uma derrota, só que agora pelo Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, um jogo que era muito importante para que o Corinthians pudesse trazer pelo menos um ponto, já que no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro em casa o Corinthians empatou. Isso já começa a nos causar uma preocupação. Afinal de contas, nós estamos em mais outros dois campeonatos e esse ano com a Copa América provavelmente iremos perder alguns jogadores que serão importantes para o Corinthians. Então era e é importante o Corinthians poder pontuar no Campeonato Brasileiro para que não possa passar sufoco mais para o final do Campeonato Brasileiro. Você deve estar se perguntando, poxa, mas é apenas o início do campeonato. Sim, é o início do Campeonato Brasileiro, mas acontece se a gente não pontuar logo agora, mais pra frente vai ficando mais difícil porque o Corinthians está na Copa do Brasil, também está na Copa Sul-Americana e é crucial que o Corinthians esteja pontuando no início do Campeonato Brasileiro, independente se é dentro de casa ou fora de casa, se é com times com o elenco mais modesto, só que tem que levar em consideração que são times que estão apenas no Campeonato Brasileiro. E isso pode comprometer lá na frente. E o retrospecto do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos no caso, é importante que o time possa pontuar bastante no início das primeiras rodadas para que no meio do campeonato tenha um pouco mais de folga. Tendo visto a atuação do Corinthians no jogo contra o Juventude, começa a causar uma preocupação porque alguns jogadores estão tendo algumas falhas pontuais e isso acaba comprometendo todo o desenvolvimento do time. Dito isso, vamos falar sobre o jogo desta noite de quarta-feira, uma noite que com certeza o nosso gigante Cássio quer esquecer na carreira. Bom, como eu disse no vídeo anterior, o bom técnico Roger Machado, que tem feito um bom trabalho, dando continuidade no trabalho do Thiago Carpini, que fez com que o Juventude tivesse acesso ao campeonato da Série A, ontem provou mais uma vez o porquê que o Juventude chegou na final do Campeonato Gaúcho. Um time muito inteligente, bem postado defensivamente, que não se acovardou diante de um Corinthians bastante ofensivo. Para surpresa de todos, o técnico Antônio Oliveira, que ontem não esteve presente no jogo porque ele foi expulso no apagar das luzes no jogo contra o Atlético Mineiro, mas com certeza passou as orientações para o seu auxiliar técnico Bruno Lazzaroni em uma formação, numa escalação completamente surpreendente, onde ninguém imaginou. Todo mundo desejava essa escalação, mas ninguém imaginou que o Antônio Oliveira pudesse colocar um meia armador no lugar de um meia defensivo, ou um volante, como alguns preferem dizer. E isso, tenho certeza que surpreendeu até mesmo o Juventude, que no primeiro tempo tomou uma abafa bem grande do Corinthians. Achei muito interessante a escalação do Antônio Oliveira com o Igor Coronado jogando junto com o Rodrigo Garro. Nós vimos uns 10, 15 minutos finais do jogo do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santo André, que o Igor Coronado fez alguns lances interessantes, inclusive deixando o Rodrigo Garro de cara com o goleiro, mas acabou tirando muita bola e não foi tão efetivo na jogada. E ontem foi impressionante a correria desses dois jogadores, porque ao mesmo tempo que o Rodrigo Garro armava as jogadas, ele estava recompondo, buscando a bola
ali na intermediária. Como eu venho falando, o Corinthians ele tem essa carência, que é esse volante de ligação, já que o Ranieri ele fica muito na contenção, ele fica mais cobrindo a zaga do que propriamente estar distribuindo a bola, fazendo essa ligação entre a defesa e o meio de campo. Mas com esse esquema tático, o Corinthians ficou bastante ofensivo e alimentando bastante o ataque. Aí é que vem o problema, porque mais uma vez o nosso ataque acabou não sendo tão efetivo, comprometendo assim no resultado do jogo desta noite. O primeiro lance mais efetivo foi aos 7 minutos do primeiro tempo, com um bom chute. Uma noite onde Wesley rabiscou, mas não foi tão efetivo. Yuri Alberto, infelizmente, começando a preocupar a torcida do Corinthians. Espero que seja apenas essa noite, mas ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Um gol que centroavante não pode perder, e isso acaba desestabilizando até mesmo o próprio jogador, todo o time, porque aí começa a bater aquela dúvida: putz, será que o cara vai começar a errar de novo? Contra o Atlético Mineiro ele teve algumas dificuldades no domínio de bola, apesar de ter sido um jogo muito truncado, mas ele teve muita dificuldade. Na noite desta quarta-feira, novamente ele foi bastante abastecido e perdendo muitas bolas, tendo dificuldade novamente no domínio, nas decisões, na tomada de decisões, e isso começa a preocupar. O Wesley acabou vacilando numa jogada que armou um contra-ataque para o Juventude, para um chute do Jean Carlos. Menos mal que foi um chute mal batido, mas esse tipo de jogada não pode ser feita na intermediária do campo do Corinthians. Pega a defesa totalmente desprevenida. Menos mal que o Jean Carlos não bateu tão bem na bola. Foi bom ouvir um comentarista, Caio Ribeiro, dizer que o Yuri Alberto ele é um atacante de profundidade. Isso é uma coisa que eu venho falando há semanas. O pessoal insiste em dizer que ele é centroavante. Ele pode ser centroavante como referência no ataque, mas centroavante não é o caso dele. Centroavante é o Pedro do Flamengo, Caleri do São Paulo e até mesmo o Pedro Raul, que são jogadores brigadores com os seus defensores. Não é o caso do Yuri Alberto. Aos 40 minutos do primeiro tempo, um chute colocado do Juventude que desviou no Ranieri, e o Cássio estava bem ligado e fez uma ótima defesa. Poderia ter sido ali o primeiro gol do Juventude já no primeiro tempo, que poderia ser ainda pior para o Corinthians. Aos 44 minutos, o Romero ele teve uma oportunidade com um chute cruzado, mas acabou indo para fora. E aí, para o segundo tempo, não foi a novidade. Wesley foi substituído pelo Maicon. Porque da substituição eu até entendo que era mais para compor o meio de campo, já que o ataque não estava sendo tão efetivo, e de certa forma poder tumultuar o meio de campo, já que tanto o Jean Carlos como também o Nenê estava recebendo muito a bola, e isso poderia comprometer no segundo tempo. Já no primeiro minuto do segundo tempo, houve um lançamento do Rodrigo Garro para o Yuri Alberto, que foi a oportunidade que ele teve do jogo e acabou chutando em cima do goleiro. Eu até entendo que ele tomou a decisão certa, mas ele demorou muito para tomar a decisão, para poder chutar, porque ele teve tempo de dominar a bola, e pelo posicionamento, o goleiro ele acabou fechando muito o lado direito e o canto esquerdo estava totalmente aberto. Era uma oportunidade que ele tinha de chutar cruzado, dar uma cavadinha, mas ele preferiu chutar em cima do goleiro pela demora da decisão que ele tomou. E aí, amigo, é aquele velho ditado: quem não faz, toma. O Juventude acabou se empolgando com a boa defesa do goleiro e aí começou a tomar conta do jogo. E aí, aos 6 minutos, o Juventude fez uma ótima triangulação para o bom chute do Lucas Barbosa, onde o Cássio acabou fazendo a defesa. E aí, 1 minuto depois, Jean Carlos recebe a bola no meio de campo, vem atacando a defesa do Corinthians. Era um jogador onde o Fagner deveria estar marcando, deu muito espaço para o jogador. O Félix Torres, quando foi atacar a bola, já era tarde demais. E aí o Jean Carlos deu um chutaço, fazendo um lindo gol a favor do Juventude. Eu acabei revendo o lance, procurando se foi uma falha de fato do Cássio, porque alguns diziam que era uma bola defensável, outros dizem
que foi um chute muito bem batido. De fato, o Cássio ele estava muito para a direita, deixando o seu canto esquerdo aberto. E aí foi onde o Jean Carlos viu que poderia ter chutado a bola e chutou muito bem. Alguns dizem que o Cássio demorou para pular, outros dizem que foi um mau posicionamento. De qualquer forma, poderia sim ter defendido essa bola, mas o erro não foi só do Cássio, foi um erro também de marcação, deixando o Jean Carlos sabendo que ele bate muito bem de fora. E eu já tinha avisado no vídeo anterior que tanto o Nenê como o Jean Carlos batem muito bem na bola, e aí não deu outra. O camarada bateu de fora da área, bateu muito bem, tirando totalmente do Cássio, e aí fazendo um belo gol, abrindo o placar. Aos 11 minutos, o Bruno Lazzaroni fez 2 substituições, que foi o Yuri Alberto pelo Pedro Raul e o Romero pelo Gustavo Silva. Alguns comentaristas estão dizendo que deveria ter sido, ao invés de Gustavo Silva, ser o Pedro Henrique. Mas é o que eu costumo dizer, nós não estamos no treino para a gente poder saber quem está melhor no treino ou não. Poderia ser um jogo para o Pedro Henrique? Poderia, tudo bem. Mas o Gustavo Silva também é um jogador ofensivo e tem uma boa qualidade, que ele é muito veloz, mas o Gustavo Silva ele tem uma qualidade de poder estar recompondo, já que o Pedro Henrique já está com uma idade um pouco mais avançada, é mais velho, né, seus 31 anos, já o Gustavo Silva é um jogador mais jovem e como já era o início do primeiro tempo, poderia comprometer no final do jogo, onde o Pedro Henrique poderia estar cansado. Isso é uma opinião minha, cada um tem a sua opinião, mas é o que eu penso. E aí é aquele ditado, temos dias difíceis. No caso para o Cássio, temos noites difíceis. E aí o Cássio acabou se atrapalhando, uma bola que foi recuada para ele. Ele foi tocar para o Félix Torres, mas tocou muito fraco. Segundo ele, acabou se atrapalhando. Poderia sim ter dado um chutão, mas ele preferiu tocar para o Félix Torres. E aí o Jean Carlos, aproveitando essa vacilada, pegou essa bola, tocou para o meio da pequena área onde estava o Lucas Barbosa. O Raniel até tentou voltar, mas estava muito longe. E aí foi o segundo gol do Juventude. Aos 19 minutos, o Raniel foi substituído por Fausto Vera. Eu acredito que o Raniel deve ter sentido, porque ele acabou tomando uma pancada, uma trombada que ele deu com o meio de campo Kaique. Acabou levando a pior. Talvez ele tenha sentido e por isso o Bruno Lazzaroni substituiu pelo Fausto Vera. Aos 27 minutos, o Maicon acabou sentindo o joelho, também numa bola dividida, onde ele foi sustentar a perna direita e deve ter sentido o joelho e substituído pelo Paulinho. E aí aos 34 minutos, com o Corinthians abafando bastante o Juventude, o Igor Coronado lançou para o Rodrigo Garro, que deu uma ajeitada linda com o calcanhar para o Pedro Raul, que bizonhamente errou um chute, eu diria até fácil de bater. E é aquele tal ditado, tem dias que nada dá certo, e foi o caso da noite do Corinthians contra o Juventude, nada deu certo. Aos 41 minutos, uma cobrança de falta do Rodrigo Garro para o cabeceio do Pedro Raul, que cabeceou muito bem, mas aí o goleiro Rafael fez uma ótima defesa, evitando o gol do Corinthians. E aí, um lance interessante, porque aos 44 minutos, o meia Jadson ficou muito em cima da cobrança de falta, e aí o Rodrigo Garro chutou e pegou na mão dele. Ele, nesse lance, acabou tomando o primeiro cartão amarelo. E nos 50 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, ele deu uma entrada forte no Igor Coronado e tomou o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Mas é aí onde o time do Juventude é inteligente. Por quê? Ganhando de 2-0, o Rafael começou a se jogar no chão. Roger Machado tumultuou o segundo tempo com todas as substituições. Tanto é que ele fez 3 substituições ao mesmo tempo. E isso conta a minutagem. E aí o Juventude começou a morder no meio de campo fazendo faltas. Tanto que ele tirou o Maicon, quase que tirou o Igor Coronado, bateram muito no Rodrigo Garro, mas é o que eu quero dizer, que é um time inteligente, que foi lá catimbando. E é impressionante como esses times do Sul são catimbeiros. E eu falo no modo geral, tô falando da Santa Catarina, que é o caso do Criciúma, no Rio Grande do Sul, que é o caso do Grêmio, o Internacional, até mesmo agora o Juventude. E aí vou descendo lá, os times do Uruguai, da Argentina, são uns times muito catimbeiros. E aí predomina a inteligência dos jogadores. E o time foi muito inteligente.
regido pelo Nenê. E aí eu devo entender o apelido, porque o que ele chorou nesse jogo não foi brincadeira. De qualquer forma, o Corinthians perdeu este jogo, acaba se complicando no campeonato. Tudo bem, é o início do campeonato, mas como eu disse, é necessário pontuar nesse início de campeonato para que lá na frente não se comprometa. Iremos perder jogadores, que é o caso do Félix Torres, para a Venezuela, o próprio Diego Palacios, que ainda não voltou, e aí tem Romero, Rodrigo Garro, enfim, são jogadores, são peças importantes para o time do Corinthians, e isso pode comprometer lá na frente, já que nós iremos ficar pelo menos umas 6 rodadas sem esses jogadores. Agora, dizer que o Corinthians já preocupa em ficar na zona de rebaixamento já é um pouco de exagero, né, pessoal? Calma, calma. A torcida do histeria do contra o Cássio, também a alegria dos anti-Corinthians. É apenas a segunda rodada. No sábado teremos um outro confronto difícil, que é contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. E aí a gente conta ou com um milagre ou então com uma noite inspirada de algum jogador. Eu sinceramente espero que seja o Yuri Alberto, a noite dele, o ano dele, que seja o jogo da vida dele, porque o Corinthians precisa sim pontuar contra o Red Bull Bragantino, senão começa a ficar meio esquisito o campeonato. E aí, você concorda comigo ou acha que não, que já tem que acender a luz amarela e começar a ficar preocupado com esse time do Corinthians? Comenta aqui embaixo. E não se esqueçam, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixa seu like, compartilhe e vai Corinthians!